E a pergunta é muito simples. O ambiente derrotou o Cruzeiro? Ou o Cruzeiro não soube se adaptar ao ambiente? Vamos lá, vou ser bem sucinto aqui para todo mundo entrar na roda. Primeiro, Bob, que até os 43 do segundo tempo o jogo estava 0-0. Se o jogo tivesse terminado empatado, eu tenho certeza que muita gente hoje estaria dizendo que o Cruzeiro foi lá, jogou pelo regulamento, empatou em 0-0, não jogou bem, mas fez o que precisava. Aí no finalzinho tomou 2 gols. Durante todo o jogo, os 90 minutos, o Souza foi muito superior. Já no primeiro tempo, jogou uma bola na trave, o Rafael Cabral fez 2 defesas importantes. O Cruzeiro já saiu de campo no primeiro tempo com um resultado que dá para dizer que já era injusto para a equipe do Souza. O que eu acho que foi a grande diferença? Número 1, o Souza entendeu muito melhor em como se jogar num campo com aquelas condições. Não ficou tentando tocar tanto a bola quanto o Cruzeiro tentava caminhar em direção ao campo adversário. Acho que o Souza entendeu melhor como enfrentar aquela situação. Número 2, a dedicação, a garra, a vontade dos jogadores do Souza foi muito superior. Número 3, o que eu quero dizer? Passei o dia inteiro ouvindo e lendo muita coisa da torcida e analistas responsabilizando o Larcamón pela partida de ontem. Eu já falei aqui 2 vezes, vou falar pela terceira. Talvez nunca mais eu toque nesse assunto para não ficar sendo um cara chato aqui no microfone. Eu já citei aqui o exemplo do Paulo Bento, quando ele veio treinar o Cruzeiro, veio de Portugal. O técnico estrangeiro, quando chega aqui, ele tem uma dificuldade muito grande em entender o que é o futebol brasileiro, principalmente por causa das nossas dimensões e situações, características que existem em cada estado. Talvez o Larcamón nunca tenha pisado no Cerrado brasileiro. Não soubesse que lá tinha um gramado muito ruim, um estádio extremamente acanhado, com uma péssima iluminação e, além de tudo, uma competição em que ela é muito dura, porque o regulamento que foi criado já há uns 3 anos, que você joga primeiro fora de casa, você pode empatar, mas se perdeu, dançou, levaria a esse desfecho. Somando isso tudo, também não dá. Ouvi hoje pessoas dizendo que chegou a hora do Ronaldo vender a SAF e ir embora, porque o Ronaldo não pode mais continuar à frente do Cruzeiro. Essa semana eu elogiei aqui o trabalho que está sendo feito na categoria de base do Cruzeiro, o trabalho que está sendo feito no futebol feminino. Aos poucos, a SAF está arrumando o clube. Eu já fiz muitas críticas ao Ronaldo aqui, mas também não é para tanto. As críticas, elas precisam existir para ajudar até na reconstrução ou na recondução de um caminho lá dentro. O Cruzeiro tem ido ao mercado, tem se esforçado em contratações, mesmo com a situação financeira que a gente nem precisa ficar aqui repetindo. Tem 2 estrangeiros que estão por estrear, tem um outro argentino que pode chegar. Enfim, o clube está fazendo um grande esforço. Agora, pecou demais. É uma eliminação que vai doer durante muito tempo. E muito mais do que doer na alma do torcedor, vai doer no bolso de quem cuida da finança do clube. Porque a grana que vai deixar de entrar, a possibilidade de jogos no Mineirão com grandes públicos, avançando de fase, isso tudo vai impactar no planejamento financeiro que o clube havia feito. Faz parte do futebol. Que o Cruzeiro aprenda. Vou deixar vocês também entrarem na roda aí, CJ. Ô Bob, você divide, e você olha os 2 lados da moeda, você divide os momentos, mas tudo tem que ser observado e comentado ou criticado. Então, um lado da moeda que todo mundo viu, com um gramado ruim, para os 2 times. Chuva para os 2 times. E, obviamente, para quem destrói e para quem não quer propor o jogo, aquele tipo de gramado é melhor, beleza? Até aí tudo bem. Mas o Paulo Chardong, treinador que até passou pelo Democrata aqui, foi bem claro na sua ideia, que era não tomar gol e ir ali por uma bola, arriscar no final, tanto que vai tirando volante, vai tirando lateral e coloca atacante, vai dando uma empilhada ali para poder jogar por uma bola depois dos 35 minutos do segundo tempo. Mas, virando a moeda, tirando tudo isso, o Cruzeiro não jogou, não.
O Cruzeiro foi pior do que o Souza. O Souza meteu uma bola na trave. O Rafael Cabral, até a hora do gol, estava salvando o time ali com 2, 3 defesas importantes. E hoje pela manhã no 98 Esportes nós discutimos se vexame. Eu acho que é um vexame, sim. Por um time que é muito campeão da Copa do Brasil, para um time que tem tradição, para um time que vem se organizando, para um time que vem se estruturando. Gostei do que eu ouvi dos jogadores do Cruzeiro, que hora nenhuma chegaram para os microfones, no microfone falando, com esse gramado não dá, a chuva estava muito pesada. Não. Acho que sabem do tamanho do erro e do tamanho do vacilo. Vai pesar muito no bolso, mas são só 7 jogos. 6 do Campeonato Mineiro e 1 da Copa do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Não dá para você já cravar que tá tudo errado. Acabei de falar do meu destaque do Thiago Nunes. Não dá para você falar de que ele não sabe nada. A ideia ele tem. A estratégia pode ter sido equivocada? Pode. Ele tem que fazer uma leitura e abrir mão de algumas convicções. Não dá para carregar, o meu time propõe um jogo. Pô, mas peraí, é um campeonato que eu posso jogar pelo empate. Eu não preciso ir para cima o tempo inteiro. Eu posso dar uma recuada. Eu tenho que sair com essa bola trocando passe naquele campo. Eu vou usar o goleiro e vou usar os meus volantes. Não, usa uma bola longa. Joga a bola aérea lá pro Dineno disputar lá em cima e você ganhar uma segunda bola. Você tem o Zé Ivaldo e o Lucas Silva, que são bons em bola de média. O Machado, bons de chute de média e longa distância. Nesse tipo de gramado você tem que usar isso. Mas é porque eu gosto de sair por baixo, sair com 3. Eu gosto de jogar com ponta. Eu gosto de trabalhar a bola e construir. Não, mas vai ter hora que você não vai ter que fazer isso, não. E aí eu acho que o Cruzeiro pecou muito nisso. Quando ele jogou com 3 zagueiros contra o Democrata, eu cheguei a pensar, CJ, que ele estava preparando para o time jogar com 3 lá também. Porque se você tem regulamento que o empate te ajuda e você já sabia de antemão que era num estádio que tem condições muito acanhadas, eu falei, ele está preparando já o time em Valadares para jogar com os 3. E com aquela chuva, me surpreendeu ainda mais o Cruzeiro jogar de peito aberto. E não precisa, né? Por mais que você faça essa saída com 3 recuando o Machado e ele joga com o Lucas Silva e com o Romero, por mais que ele não utilizou 3 zagueiros de origem, ele optou por um Gasolina na direita, obviamente por parte física, né? Também do William, mas que é mais agudo. Algumas características dos jogadores do Cruzeiro não cabiam ali, Gui. Pode ter equivocado, pode ter errado, mas a ideia pode ser mudada durante a partida. Você pode avaliar, Bob. Você tá jogando de um jeito, de repente você fala, peraí, gramado pesado, chuva. Acho que eu vou dar uma mudada aqui. E muda as peças. Tem duas coisas aconteceram. A primeira é que assim, o Souza tava mais vontade. Com a faca nos dentes, né? Sim. Estava mesmo. Segunda coisa, o que eu acho até natural, né? Sim. Pro Souza, imagina. Motivação deles era uma final de Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo e tudo mais. Ok, compreendo isso. Segundo, o Cruzeiro cometeu alguns erros que são primários, erros de jogo de pelada, né? Que, tipo assim, o gramado tá prendendo a bola porque tem uma poça de lama. O Machado vai recuar uma bola. Você vai recuar a bola pro goleiro. Não faz. Qualquer jogador sabe que não se faz esse tipo de coisa. Então correu riscos desse tipo. Acho que o time, o elenco do Cruzeiro não é preparado para esse tipo de jogo de embate físico muito forte. Perfeito. Não tem as características dos jogadores, né? É um time muito mais leve. Muito mais leve. Um time muito mais leve. Então tinha que adaptar de alguma forma para ficar um pouco mais. Outra coisa, tá com empate, bicho, 20 minutos do segundo tempo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Entendeu? Tomou um gol aos 44. Pois é. Então. Quando ele tinha acabado de trocar 2 atacantes, colocando mais 2 atacantes. Agora, por que você vai colocar o João Pedro nesse tipo de campo, gente? Pra quê? Ele vai carregar a bola aonde? Qual é a principal característica do menino? Velocidade. Como é que ele vai correr com a bola num campo daquele? O Diogo Giacomini esteve aqui com a gente, eu perguntei pra ele assim, o que diferencia o jogador quando você tá na formação, na categoria de base, Guilherme, que vai pro time grande e o jogador que fica no time médio vai pro time pequeno. Ele falou, cara, essa linha ela é pequena, mas é o talento, é o psicológico, é a vontade, é o foco, né? É a determinação. E Guilherme, vou falar aqui de Engazeira.
Você chega num vestiário de Engazeira, ele não é o vestiário do Maracanã. O cara não entra igual ele entra com o Flamengo no Maracanã. Não adianta. Pode fazer o trabalho que quiser, pode ter o prêmio que quiser, a Copa do Brasil. O cara não entra com a mesma... E aí, com a chuva, iluminação ruim, gramado sem condição, o cara que é nota 9 do Cruzeiro, ele vira nota 6. O cara do Souza, que é nota 4, ele vira nota 7. Isso é natural. Não foi a primeira, nem a segunda, nem vai ser a última. Isso acontece demais. Então, foi um vexame do Cruzeiro? Foi. O Souza jogou melhor? Jogou. Mas eu não vejo um vexame tão enorme quanto o torcedor do Cruzeiro tá vendo. É um vexame, tá? É um vexame. Vexame. Folha salarial, tem que ter vontade. Mas na hora que chega lá, cara, com o campo daquele jeito, as coisas se igualam muito. Sim. Tá brigando pelo prato de comida, R$1.790.000. O outro, cara, ele já tá satisfeito. Ele quer comer, quer. Mas ele não tá com fome. À noite, chovendo, no sertão da Paraíba. Não pode. Pode, acontece, os caras são seres humanos. E eu e Guilherme já frequentamos o vestiário. A gente olha pra cara dos caras. A gente sabe como é que os caras são. E eu não tô dizendo que o cara faltou profissionalismo não, tá? E nem faltou vontade de ganhar. E nem que o cara não sabe da importância da Copa do Brasil pro Cruzeiro. Não tô dizendo nada disso. Tô dizendo que é natural que o desempenho dele não seja o mesmo naquele campo, com aquela iluminação, com a chuva, que é quando ele entra no Maracanã. Quando a gente fala de iluminação, até para explicar para o torcedor que viu o jogo pela televisão e praticamente a totalidade da torcida do Cruzeiro. Iluminação, primeiro a torcida vai falar, é igual para todos. Ok, a iluminação é igual para todos, só que o time da casa está acostumado. Aquela é uma iluminação em que os refletores estão muito baixos. Para quem acompanhou pela televisão o jogo ontem ao vivo, ele viu que de repente, de uma hora para outra, quando a bola corria para a parte lateral, lá de cima da imagem, a imagem ficava branca. Por que a imagem ficava branca? Porque quando o cinegrafista ele derivava a câmera, fazia o movimento, a iluminação estava tão próxima do campo que aquela poça d'água virava um espelho e a imagem ficava esbranquiçada. Estourava, né? Estourava. Isso é ruim principalmente para quem? Para os goleiros e para quem tem que disputar a bola cruzada. Porque, ou seja, a iluminação ela fica muito perto, quase frontal aos seus olhos. Quando o Atlético jogou lá nessa situação que o Dodô conta sempre, o goleiro adversário, não sei se vocês lembram, ele jogou com um bonezinho à noite, porque a iluminação era muito parecida. Então, quando a bola vem, ela atrapalha. E o time da casa está mais acostumado com isso. Mas não foi a iluminação, tá? Isso aqui não é justificativa. Nós só estamos explicando mais uma situação técnica de um estádio extremamente acanhado.